faz algo? Se você já entende um pouco de análise aplicada do comportamento, talvez você pense, a gente faz algo porque é reforçador. Se você ainda não conhece esse termo, mesmo assim talvez você pense, a gente faz algo porque é prazeroso, porque a gente gosta do que acontece quando a gente está fazendo aquilo, a gente gosta do resultado daquilo, por exemplo, a gente gosta do processo de ler um livro, é gostoso enquanto a gente está lendo, saber aquela história, ou a gente gosta do resultado de algo, então eu cozinho uma determinada comida e fica gostoso, é legal de ter esse momento com a minha família, passar tempo junto, e aí eu faço mais isso. Então a gente pode pensar também dessa forma que tem coisas que a gente faz por essa razão. Também tem coisas que a gente faz porque a gente não quer se meter em encrenca, em bronca, né? Então a gente acaba fazendo para se livrar, digamos assim, ou em termos técnicos seria o processo de fuga e esquiva, de coisas que a gente, né, vai ser ruim da gente entrar em contato. Então eu estudo porque eu não quero ficar em recuperação, perder minhas férias, e aí como é que vai ser? Eu sigo o limite da velocidade porque eu não quero pegar uma multa e aí ter que pagar um dinheirão. Então, existem também esses motivos, tá? Se você quiser saber mais sobre esses motivos, essa questão que eu falei de reforçamento, nós temos um curso gratuito sobre os princípios básicos da análise do comportamento, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Essa é uma questão, né? Então a gente faz coisas porque de repente, entre aspas, é legal, tem uma consequência bacana. Mas a gente acaba também tendo que olhar nesse processo de por que faz algo do início da história, né? Ok, mas por que eu decidi pegar um livro? Qual foi o contexto em que eu resolvi pegar esse livro? Por que eu resolvi começar a cozinhar? Por que eu resolvi fazer essa comida agora? Por que eu resolvi colocar o limite da velocidade e dizer, não, eu vou seguir aqui no limite, sabe como é mais seguro? Quais foram as razões que levaram a eu ter esse comportamento, tá bom? Essa, gente, é uma explicação, obviamente, um pouco mais complexa, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui simplificando, lembra que a gente está no Amor Azul, tá? Então, trazendo isso com a linguagem do cotidiano para a gente entender esse processo. As nossas ações, elas têm relações com o nosso ambiente. Seja o nosso ambiente físico, seja o nosso ambiente, tipo físico mesmo, seja o nosso ambiente social, as pessoas que fazem parte dele, as interações que a gente está vivendo dentro daquele ambiente. Isso tudo vai impactar no que a gente faz. Então, é como se o nosso ambiente, ele tivesse o tempo todo dando dicas pra gente, dando os macetes, como é que eu devo me comportar, o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Se vocês olharem para o comportamento de vocês, não é exatamente isso que acontece? Se vocês estão, por exemplo, numa celebração religiosa, vocês vão ter, com certeza, um comportamento muito diferente do comportamento que vocês vão ter uma hora depois, quando vocês estiverem na festa. Não é verdade? Então, a gente muda, assim, nosso comportamento de acordo com o ambiente. Ele está o tempo todo sinalizando para a gente quais são as coisas que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Essa atenção ao ambiente e ao que está acontecendo, ao que as pessoas estão fazendo, ao contexto que eu estou vivenciando, é parte essencial de um processo de aprendizagem, por exemplo, de um processo de desenvolvimento de habilidades. Muitas vezes, quando a gente está falando em terapia ABA e está falando de procedimento de ensino, o nosso foco maior acaba sendo muito em relação às consequências para elas serem reforçadoras, né? Mas eu devo dar uma atenção igual para o que acontece antes. E se o que está acontecendo no nosso ambiente está sinalizando para as nossas crianças, para os nossos clientes, o que eles devem fazer. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês para clarificar um pouquinho isso, ok? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma criança que eu estou ensinando a responder informações pessoais, tá? Então, quando ela está numa situação estruturada, por exemplo, um professor na frente dela, um ambiente controlado, poucas coisas na frente dela, tudo bem bonitinho para ela estar ali olhando para o professor, para quem está ensinando, ou o aplicador, a gente tem um vídeo aqui explicando o que é o aplicador também. Nesse contexto eu pergunto, qual é o seu nome? E aí a pessoa responde, Marilu Borba. Quantos anos você tem? 36 anos. 36 anos. Onde você mora? Eu moro em Belém do Pará.
a pessoa responde, tá? Mas de repente, essa mesma pessoa, essa mesma criança, se ela está numa situação informal, no ambiente natural dela, e aí as pessoas estão conversando aqui num grupinho e várias crianças, e de repente uma criança vira para ela e diz: Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? A mesma pergunta, o cliente não consegue responder, não consegue falar: Onde você mora? Ah, olha, eu moro em São Paulo. E você, onde você mora? Às vezes só o fato da pessoa ter colocado essa introduçãozinha, ah, eu moro em São Paulo, e você, onde você mora? Às vezes já é suficiente, por exemplo, para que o cliente não saiba mais o que falar. Porque é como se ele tivesse decorado aquela resposta. Diante da pergunta, onde você mora, você diz, eu moro em Belém, né? Às vezes, gente, a dificuldade do cliente de responder é porque mudou o contexto, e aí o contexto não é mais estruturadinho, é um contexto natural, com pessoas batendo papo. Às vezes pode ser, por exemplo, no caso desse último exemplo, que só o fato de você ter acrescentado no início da pergunta, ah, eu moro em São Paulo, e você, onde você mora? Já é suficiente para que isso não signifique a mesma coisa de onde você mora. Então, na hora da gente fazer o ensino, a gente precisa atentar muito para o que está acontecendo antes, qual o contexto que eu estou ensinando e se perguntar, a criança está conseguindo ter os comportamentos diante das dicas naturais que acontecem no ambiente dela, ou ela só tem um comportamento se for algo muito estruturado, muito bem colocado daquela exata forma. O nosso objetivo, quando a gente fala de análise aplicada do comportamento, um dos objetivos é essa questão da generalização, que a criança ela leve esse repertório para a vida real, para o dia a dia dela. E nesse sentido, gente, a forma como eu ensino é importante. Então eu preciso me perguntar se o que eu estou fazendo antes, se a forma como eu estou apresentando aquele ensino antes, ele vai depois ser levado para a vida real, ou eu estou fazendo isso de uma forma que já é similar à forma como é a vida real daquela criança, tá? Esse é um dos pontos essenciais, tem vários assuntos que a gente pode discutir quando a gente fala de estratégias antecedentes, mas esse é um dos principais pontos. Às vezes, gente, a questão do antecedente, ele vai ser um pouco mais sutil, mas de igualmente importante. Então, eu estou querendo ensinar uma criança, por exemplo, a habilidade de imitação. Aí eu fico fazendo gestos, usando ou não, a instrução faz igual, fazendo gestos, e a criança está olhando para o outro lado, olhando para o teto, olhando para baixo. Ela sequer está vendo o que está sendo feito pelo outro. Como eu vou querer que ela siga essa imitação se ela não viu o que é para imitar? Então, nessa questão também, só dizer faz igual ou fazer a instrução para uma ação para a criança não é suficiente. Por quê? Ela não está atentando para isso. Eu preciso analisar ao meu ambiente nesses detalhes também, que não são tão detalhes assim e que fazem impacto no processo de aprendizagem da criança. É a criança que às vezes você vai apresentar, por exemplo, algumas coisas, algumas imagens para ela, e ela sai pegando nas imagens para te entregar sem nem olhar o que tem ali, né? Então, como é que eu vou querer? Diante desse antecedente, eu digo, pega a xícara. Por sorte, de repente, ela pega a xícara e acaba, às vezes, muitas vezes sendo reforçada, né? Então, eu preciso olhar para isso também. Na hora que a gente pensa sobre ensino, eu preciso pensar se a criança realmente está atentando para o que eu vou ensinar e se o que está acontecendo antes vai funcionar na vida real dessa criança como uma dica, vai sinalizar para ela o que ela precisa fazer. Não é que seja errado a gente usar estruturado, de modo algum, nem às vezes a gente ter um ambiente, uma estrutura mais controlada, mas a gente precisa planejar como é que a gente vai levar isso para o dia a dia, como é que a gente vai levar isso para uma situação natural, porque senão, gente, eu corro o risco de ter uma criança que marca zilhões de pontos num protocolo, que pinta tudo bonitinho lá, mas que não usa esse repertório
na vida real. Esses eram alguns pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Talvez vocês estejam se perguntando, Mari, eu sou pai, eu sou mãe, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer de repente para ajudar nesse processo? Saiba o que está sendo trabalhado com a sua criança, com o seu filho. Compreenda o que está em processo de aprendizagem. Pergunte como eu posso ajudar. Eu posso ajudar na generalização? Eu posso ajudar de levar isso para um ambiente natural? O que ele já aprendeu com vocês que eu posso usar no dia a dia? Ele já sabe falar xícara, então eu posso agora incluir xícara no dia a dia e perguntar para ele o que é? Eu posso pedir para ele pegar uma xícara para mim? Perguntem de que forma vocês podem estar ajudando a levar isso para o dia a dia, a fazer as perguntas do que a criança está desenvolvendo. Isso tudo vai fazer com que esse processo de aprendizagem ele se consolide, ele seja algo que vai permanecer no repertório da criança, na aprendizagem dela, tá? Então, essas são algumas das formas que vocês podem fazer de estar ajudando nesse processo. E também analisando, e de sinalizar às vezes para a equipe. Nossa, eu vi que ele faz um monte de coisa aqui, mas no dia a dia ele não fala, ele não pergunta, ele não faz um comentário. Como é que a gente pode estar trabalhando para levar isso, tudo que ele já está fazendo, todas essas nomeações que ele está fazendo, para ele nomear espontaneamente, de modo independente no dia a dia? Então, ir pensando e conversando com a sua equipe sobre essas possibilidades, sobre essas estratégias, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha trazido a importância da gente atentar para o que acontece antes e para o nosso ambiente e como ele interfere no comportamento da nossa criança, na aprendizagem dela. Compartilhem, curtam, sigam o canal, isso é muito reforçador para a gente, tá bom? Beijo!